Fala pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos começar aqui mais um Fractal Revisa e hoje a gente vai falar de dilatometria. A dilatometria ela estuda a dilatação proveniente do aumento da temperatura média dos corpos. Então, quando você aumenta, na verdade é variação, né? Porque você pode aumentar e também pode diminuir. Se você estiver aumentando vai ser uma dilatação, se você diminuir vai ser uma contração. Então, quando eu falo em dilatometria, eu vou falar que eu vou oscilar a temperatura do corpo e essa oscilação vai promover uma movimentação média das moléculas, porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas, então ela vai precisar, se você aumenta a temperatura, de um maior espaço para essa vibração. E aí, ao precisar de mais espaço, ela acaba afastando as moléculas umas das outras. E aí o que você vai ter de efeito macroscópico disso é um aumento nas dimensões do corpo, dos corpos analisados. Então assim, a gente tem três tipos de dilatação, né? Você tem a dilatação linear, a superficial, a volumétrica, e essas dilatações elas só dependem do grau de liberdade que você está analisando. Se você estiver analisando apenas uma dimensão, então você está tratando de uma dilatação linear. Duas dimensões, você está tratando de uma dilatação superficial. E três dimensões, você está trabalhando com a dilatação volumétrica. Bom, o que vai mudar em termos gerais? Basicamente, o que eu falo para linear serve para superficial e para a volumétrica. Com aquele detalhe de que você tem que analisar para as dimensões específicas de cada situação. Então, na linear, o que acontece? Se eu forneço energia para um determinado corpo que tem um tamanho L0, esse corpo ele vai aumentar a dimensão, por quê? Porque as moléculas vão ter que vibrar e vão precisar de um espaço maior. Essa vibração vai fazer com que cada molécula afaste a próxima um pouquinho, e quando você pegar um macroscópico, você vai ter um L final que é maior que o L inicial. Claro, aqui eu estou exagerando, por quê? Para você conseguir visualizar isso com clareza. Aqui esse ΔL ele vai ser nada mais, nada menos do que o adicional do que o L0. Então o meu L final vai ser nada mais, nada menos do que o L0 mais o ΔL. Então L igual a L0 mais o ΔL. Mas quem é o ΔL? O ΔL ele depende do L0, que seria o tamanho inicial, porque quanto maior for o objeto, maior vai ser a quantidade de átomos ou de moléculas que ele vai ter presentes, consequentemente maior vai ser o espaço que cada uma vai ter que ganhar para o próximo. Então você tem um aumento maior. Também depende do alfa, que é o tal do coeficiente de dilatação linear, que é uma característica do material, cada material tem o seu coeficiente, e você também tem a variação de temperatura, ou seja, quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser o seu ΔL. Bom, assim, se eu juntar essa com essa, eu consigo chegar na forma que é mais utilizada, que é o comprimento final vai ser o comprimento inicial, 1 mais alfa Δθ. Lembrando que o alfa Δθ é o nosso fator de aumento dessa barra. Bom, do mesmo jeito que eu falei para linear, eu posso levar para duas dimensões. Então, nesse caso, agora o meu A final, que vai ser a área, a superfície final, vai ser o A inicial mais um ΔA. E esse ΔA também vai depender do tamanho da placa inicialmente, que é o A0, vai depender do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, porque agora eu estou trabalhando em duas dimensões, e também a minha variação de temperatura Δθ. E aí, quando eu faço a correção disso, juntando essa com essa, eu chego em A igual a A0, que multiplica 1 mais beta Δθ. De novo, o beta Δθ é o fator de ampliação ou de redução se for uma diminuição de temperatura. O detalhe é que se você pega duas dimensões, o beta vai ser justamente multiplicar o alfa por 2. Então, se você tem o coeficiente de dilatação linear, você pode chegar no coeficiente de dilatação superficial apenas multiplicando o linear por 2, se for o mesmo material, é claro. E aí você tem a dilatação volumétrica que segue o mesmo padrão da linear e da superficial, ou seja, o meu volume final vai ser o volume inicial mais um ΔV. Esse ΔV vai ser V0, gama, Δθ. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Esse gama, ele é muito menor nos sólidos e muito maior nos líquidos. Então, se você comparar o gama do líquido e o gama dos sólidos, você vai perceber que esse gama para os líquidos é bem maior. E aí, quando você junta os dois, você vai ter que V igual, que é o volume final, vai ser o volume inicial, que multiplica 1 mais, aqui eu escrevi beta, mas na verdade é gama. Vamos corrigir isso aqui, ó. Aqui é gama, Δθ. Onde esse gama, o que é o gama para nós? 3 vezes o coeficiente de dilatação superficial, se isso se tratar de um
sólido, porque se for um líquido ele já tem que vir no valor correspondente. Você não precisa saber disso, isso é medido em laboratório, os exercícios vão trazer todos para vocês esses dados, não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Voltando aqui, então o meu gama é multiplicado por 3 com relação ao alfa. Ah, eu tenho beta. Então, com o beta você chega no alfa e no alfa você chega no gama, tá bom? Então, não precisa se preocupar que um vai te levar no outro. E, por fim, você tem a dilatação aparente, que é aquele caso específico que eu falei, inclusive, na sala, onde você tem um recipiente cheio de um determinado líquido. Eu começo a aquecer o recipiente, daqui a pouco começa a extravasar o líquido. Por que o líquido extravasa? Ah, porque só o líquido dilatou. Na verdade, não. O líquido dilatou e o recipiente também dilatou. Mas, como eu disse, o meu gama para o meu recipiente é muito menor do que o gama para o meu líquido. Então, vai dilatar muito mais o líquido do que o recipiente. Com isso, vai extravasar. O que extravasa a gente chama de variação do volume de forma aparente. Então, o volume, a variação do volume aparente seria a variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Ou seja, o recipiente cresce um pouquinho, o líquido extravasa, cresce um pouco mais e por isso ele transborda. O que transborda é justamente a variação do volume aparente. E daí eu consigo tirar o meu gama aparente. Quem que é meu gama aparente? É o gama do líquido menos o gama do recipiente. Bom, em termos de conteúdo, o que a gente tem para essa prova é justamente isso, apenas dilatometria. Então, tem que tomar cuidado com as equaçõezinhas para usar linear quando for uma dimensão, superficial quando for 2, volumétrica quando for 3. E mais ainda, é necessário que você tenha cuidado nos cálculos, porque esses coeficientes aqui, ó, todos eles trabalham com potências de 10, com números muito pequenos e com muita vírgula. Então a atenção na hora de fazer uma questão tem que ser redobrada. No mais, vamos lá para a lista obrigatória. Questão número 3. Uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros, a temperatura de 0 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui vale 20 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Determine. Então, pessoal, olhando para cá, ó, o que acontece? Ela é uma placa que tem 10 centímetros por 20 centímetros. Ele falou que o coeficiente de dilatação linear dela, que é o alfa, é 20 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1, que é justamente o valor do coeficiente dado aí no nosso exercício. E aí ele pede, no item A, o seguinte, a área da placa a 0 graus Celsius. Quanto seria a área da placa a 0 graus Celsius? A área da placa a 0 graus Celsius vai ser o meu A0, porque a 0 graus Celsius é a temperatura inicial que ele está tratando. Então o meu A0 vai ser simplesmente base vezes altura, porque nós estamos falando de uma superfície retangular. Então o meu A0 vai ser base 20 vezes a altura, que é 10, ou seja, 200 centímetros quadrados. Percebam que eu não estou preocupado em transformar a unidade, eu vou manter a unidade em centímetros mesmo. Agora vamos para o item B. O item B fala, a variação da área da placa quando a temperatura sobe para 50 graus Celsius. Daí, agora, ele quer saber qual que foi o tamanho da variação promovida por um aumento na temperatura. Para quanto? O meu θ inicial era de 0 graus Celsius. E agora, ele passou para 50 graus Celsius. Ou seja, eu vou ter uma variação na temperatura de quanto? 50 graus Celsius, que seria 50 menos 0. Essa variação, então, vai me condicionar a calcular o ΔA. Ou seja, o meu ΔA vai ser quem? Vai ser o A0, beta, porque eu estou falando de uma medida de superfície, delta, θ. Então, o meu ΔA vai ser o A0, que é 200. Aí o beta, eu vou ter que vir aqui no cantinho, ó, e fazer um cálculo rápido aqui, porque o beta tem que ser calculado como 2 alfas. Então, o meu beta vai ser quanto? 2 vezes aquele valor de 20 vezes 10 a menos 6. Então, o meu beta ele vai ser calculado como 40 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Volto aqui, coloco esse valor aqui, 40 vezes 10 a menos 6,
e multiplico por 50, que é a variação de temperatura. Então, meu ΔA vai ser 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 5, 40. 40 com mais 1, 2, 3, 4. Então, 40 com 4 zeros a mais aqui, vezes 10 a menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu ΔA vai ser 0,4 centímetros quadrados. Ou seja, a variação no tamanho da minha placa vai ser de 0,4 centímetros quadrados. Professor, mas é uma variação muito pequena. Mas é isso mesmo, gente. Quando você aquece alguma coisa, ainda mais com uma variação tão pequena de 50 graus Celsius, isso não vai crescer monstruosamente. Isso vai ser um valor pequeno. Bem pequeno, inclusive. Então, o tamanho da placa também não ajudou muito, que era uma plaquinha pequena. Então, nós vamos encontrar esse valor de ΔA igual a 0,4 centímetros quadrados. Vamos para a próxima questão? Questão número 8. O gráfico ao lado nos mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. Letra A. Qual o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra? Vamos lá, pessoal. Para poder calcular o coeficiente de dilatação linear, a gente precisa observar aqui, única e exclusivamente, os dados iniciais. O que são os dados iniciais? Primeiro, a variação do meu comprimento, que é o meu ΔL. Quanto que é o meu ΔL? Vai ser de 0,1, correto? Porque eu tinha 500 e ele foi para 500,01. Então, o meu ΔL vai ser de 0,1, o quê? Centímetros, olhando o gráfico lá em cima. Também eu tenho condições de saber quanto que era o meu comprimento inicial. Se você observar lá, ele começa em 500, então o L0 vai ser 500 centímetros. E aí, a variação de temperatura é só olhar aqui embaixo, ó. A variação de temperatura é de 200 graus Celsius. Então, 200 graus Celsius. A pergunta dele é quem é o coeficiente de dilatação linear. Então, fica rápido de responder, né? Porque eu sei que ΔL é igual a L0 alfa Δθ. Então, o meu L0 vai ser 0,1. O meu ΔL é 0,1. O meu L0, 500. O meu alfa, eu estou procurando. E o meu Δθ vai ser 200. Essa multiplicação aqui vai ser 5 vezes 2 dá 10. 10 com mais 4 zeros. Então, vai ser 0,1. Vão dar aqui 100 mil, né? Igual ao alfa. Isso aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 10 à quinta. Então, meu alfa vai ser 0,1 vezes 10 a menos 5. Ou seja, o alfa vai ser 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o meu alfa. A letra B diz o seguinte: se uma barra constituída por esse material tiver 200 metros de comprimento a 10 graus Celsius, determine seu comprimento final quando for aquecida até 110 graus Celsius. Aí, nesse caso, ele já mudou o tamanho da barra. Mas o meu alfa continua sendo o mesmo. 1 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Só que agora o L0 da barra é 200 metros. Ela está numa temperatura inicial de 10 graus Celsius e ela vai para uma temperatura final de 110 graus Celsius. Ou seja, aqui, ó, eu tiro o meu Δθ, que é a variação de temperatura, que vai ser de quanto? De 100 graus Celsius. Agora eu tenho os dados e quero saber quanto que é o comprimento final. Para calcular o comprimento final, vamos aqui rapidinho, eu só preciso usar a equação do comprimento, que seria L igual a L0 mais, que multiplica 1 mais alfa Δθ. Ou seja, o meu comprimento final vai ser o comprimento inicial, agora em metros, 200 metros, que multiplica 1 mais. O meu alfa é 1 vezes 10 a menos 6, vezes o Δθ, que é 100. Eu posso escrever 10 ao quadrado, né? Para facilitar um pouquinho ali, ó. Então, o meu L vai ser 200, que multiplica 1 mais, aquela multiplicação, vai ser 10 a menos 4, então vai ser 0,0001. Então, o meu L vai ser 200
vezes 1,0001. Então, meu L vai ser o 100 aqui, ó, porque aqui é 2 vezes 100, né? O 100 vai fazer essa vírgula andar 2 casas para trás. Então, vai ficar 100,01 vezes 2 vai dar 200,02 metros. E você encontra o tamanho do comprimento dessa barra no final. Pessoal, basicamente é o que eu disse, os cuidados com as notações científicas, o cuidado com relação a essas multiplicações com vírgula e, no mais, a interpretação também é bem tranquila, bem simples, você não vai ter muito problema com relação a esse material. Então, faz sua lista obrigatória direitinho, revisa lá com a gente na parte do caderno, vê aqui novamente o Fractal Revisa e aí vai ser sucesso. Um abraço, até mais, tchau, tchau.